E, bom, Pedro, puxando aqui, né, porque você trabalha como nessa parte de editor, mas você também é um sócio fundador da Livraria Drummond, aqui em São Paulo, que é um espaço que eu acho muito legal, inclusive, né? O Dagomir falou certo, a gente trabalhava no Conjunto Nacional, eu sempre via, eu ia lá várias vezes e eu nem imaginava que você estava envolvido com ela. Eu falei, nossa, que legal, assim, né? Acho pelo espaço, pela disposição. Então a gente tem que falar também sobre, né, infelizmente, o declínio das grandes redes de livraria, tem sido um tema muito constante. Na sua perspectiva, isso é um sinal de declínio do consumo de livros ou só da mudança do comportamento do consumidor e até da forma como o livro é distribuído também? Então, vamos dar um passo atrás. Assim. Tá. Como a gente surgiu a ideia de abrir uma livraria? Foi porque era no auge da pandemia, as livrarias ficaram fechadas. Uma livraria não é um negócio hiper rentável que poderia ficar 2, 3, 4 meses fechada, e ficaram. E depois elas não abriram mais. E acho que cerca de 20% a 30% das livrarias do país não voltaram a abrir depois da pandemia. Porque essa coisa de abrir e fechar, né, por causa daquelas políticas todas, aconteceu isso. Quando a gente viu aquele ponto, né, ofereceram para a gente, né, eu, meu sócio, né, meus sócios, ofereceram para a gente uma livraria que existia no Shopping Frei Caneca, em São Paulo, que era a Blocks. Sim. E fomos visitar. Livraria linda, perfeita, deixaram ela pronta lá e saíram. E ofereceram para a gente, meio que para ocupar o espaço. Só que não havia movimento ali. Era um lugar, era no último andar, numa área Do lado que... do cinema, né? Do geralmente que é mais né? ficada para cinema, ou seja, não tem uma circulação própria ali. Sim. Só que aí, assim, você vai visitar uma coisa que você, assim, não quero ter uma livraria. E aí decide assim, e se, né? Aí fomos tomar um café no Conjunto Nacional e estava lá aquela livraria, aquele ponto que foi por 3 ou 4 décadas, um ponto forte de encontro, um palco de lançamentos no país inteiro, né? No meio da Paulista, fechado. Aí fomos conversar e decidimos, então, abrir a livraria. O que está acontecendo hoje no mercado é um grande movimento, mas em todas as áreas, das pessoas, até por conta da pandemia, daquela coisa de fechamento, das pessoas comprarem mais online. Então, isso prejudicou bastante as livrarias. Mas, por exemplo, assim, elas vão ter que encontrar, elas estão encontrando, né, as livrarias estão encontrando um jeito de se adaptar a isso. Você, por exemplo, vai ver que no passado recente havia muitas megastores, lojas de 1.000 metros, 2.000 metros. Isso não cabe nos dias de hoje, porque um livro não rende o suficiente para pagar um aluguel tão caro como aquele. E ter espaços de convivência, de sentar, ficar lá 4, 5 horas. As pessoas falam assim, eu fiquei 4, 5 horas na livraria. Gente, você está ocupando espaço e pagando o que é, a livraria não comporta isso, né? Ou tomando café por 2 horas num banco, a livraria não comporta isso. Então, elas estão hoje mais... são menores em tamanho, e estão ali fornecendo acervo. E nós nos dedicamos a isso. Nós temos uma livraria de 220 metros, 40 mil títulos. Né? Então, é um acervo que você não encontra. E por que as livrarias são importantes? E aí é um apelo para quem... Você frequenta a livraria, quer que elas existem, frequentem e comprem. Porque na internet sempre vai ser mais barato, porque não tem outros custos. Né? É uma conta básica, não tem tantos custos. Só que o atendimento, a possibilidade de você folhear, olhar o livro, conhecer e descobrir, né? Porque a livraria permite que você descubra. Você gosta de uma área, fantasia, você vai na área de fantasia e você tem lá 300 livros. Você vai numa área de ficção científica ou de literatura nacional ou de novidades. Né? A gente mantém uma estante lá, algumas estantes só de novidades, de lançamentos. Porque todos os dias se lançam muitos títulos. E se você não frequentar, você não conhece. Porque quem está falando de livro hoje na televisão? Pois é. Não tem ninguém falando. Acabaram os programas de entrevistas com autores. A gente está... Ainda bem que isso aconteceu. Eu acho isso curioso também, né? Eu comparo muito com a locadora, né? Com aquela coisa de você descobrir um filme, assim, né? Hoje, é tanta coisa saindo, é um imediatismo tão grande que às vezes você não tem aquela sessão da descoberta, né? Então, acho que isso que você falou, né? A sessão de lançamentos, a sessão dos gêneros, é uma excelente porta de entrada para descobrir algo que você não sabe. Né? Eu queria perguntar uma coisa para você também, como editor. Eu virei um adepto total do livro digital. Eu não pego mais livro de papel. Para mim, eu ouço as pessoas criticarem o livro digital e eu sou completamente
adepto. Parei de ler livro de papel praticamente. Mas eu noto uma pressão muito grande contra o livro digital, no Brasil principalmente. Que, enfim, falam das desvantagens. Eu queria saber o que você acha disso. Eu não vejo vamos dizer, uma campanha contra o livro digital. Porque quando começaram a falar do livro digital, do e-book, falava-se muito dentro do mercado, né? Então era um discurso interno que assim, o livro digital vai acabar com o físico. E olha as vantagens. Preço, várias coisas. E isso já falaram, isso sempre aconteceu, né? Quando surgiu a TV ia acabar com o rádio, quando surgiu a TV ia acabar com o teatro, né? O cinema, essas coisas todas. Isso não acontece, elas acabam convivendo. O fato é que o livro digital ele tem o seu próprio público. Quer dizer, eu leio tudo que eu vou publicar, eu estou lendo 1 ou 2 anos antes dele ser publicado. Então eu só posso ler no digital. Então, eu leio tudo no digital. Eu, como consumidor, prefiro físico. Eu pessoalmente falando também. Assim. Ainda mais assim, tem a coisa da beleza das edições, né? Das coisas todas assim. Mas eu trabalho 32 anos com livro. Eu não posso acumular mais livros. Então, assim, eu leio e passo para frente. Eu leio e vira doação. Brinco, né? Até um comentarista usou depois assim como jargão. Eu estava oferecendo o livro para ele, ele falou assim, toma aqui esse livro, se você gostar, você indica, se você não gostar, dá para alguém que você não gosta. É verdade. É engraçado, você falou sobre a curadoria, né? Como você acha que mudou isso, a curadoria de conteúdo mudou dos anos 90 até hoje, onde a gente tem esse volume avassalador de informação e autopublicação também, né? Qual que você diria que é a responsabilidade como editor nesse novo cenário? Assim, o mercado mudou bastante, né? Assim, dos anos 80 ou 90 para cá, a gente, por exemplo, se via que os livros, já havia as listas mais vendidos, e as listas mais vendidas são importantes porque elas dão uma espécie de parâmetro de um tipo de qualidade. Você ali, as livrarias usam ali como parâmetro para dizer assim, você pode escolher um desses aqui, porque já passou pela mão de muita gente e elas continuam comprando e recomendando, né? Mas eu não gosto disso aqui de autoajuda. Vai para não ficção, vai para ficção, coisa assim. E elas publicavam, você vai ver ali, se você pegar as listas, vai ver que são sempre livros muito voltados para um público adulto, né? Mais literários, né? Então, vou diferenciar assim, literatura é tudo que é escrito, né? E literário é aquilo que dá ênfase à arte, à forma, né? Não tanto ao conteúdo, né? À história em si. E a gente viu um movimento, principalmente foi capitaneado por Harry Potter, que colocou um público que não existia na livraria, que era o público infanto-juvenil. Ele não existia seção de livro. O livro infanto-juvenil, ele era o escolar, que era indicado pela escola, que ela comprava lá, e você, às vezes, não tinha uma seção, não tinha criança frequentando. Harry Potter fez isso, né? Para quem não conhece, Harry Potter começou a colocar, quando anunciavam Harry Potter, tinha fila na madrugada. Estreia de meia-noite, como né? se fosse um iPhone novo. Sim, é verdade. É verdade. Então, e as crianças... Só que assim, aí a criança vai esperar, depois que ela devora Harry Potter em um mês, sei lá, menos tempo às vezes, o que ela vai fazer? Ela foi para outros livros de fantasia. Ela foi para Tolkien, né? Foi para Bill Pullman, foi para o guarda-roupa lá, o leão, o guarda-roupa e a feiticeira. Isso aconteceu comigo, porque eu peguei esses lançamentos do Harry Potter e quando você ia na livraria, tinha isso mesmo, né? Tipo, os relacionados, né? Eu li a Bússola de Ouro, fui atrás aquele lá do Monstro do Lago Ness, todos esses infantos juvenil que o cinema também foi levando. Você estava também, no gênero de fantasia, né? Sim. E aí, como assim? Você não vai esperar. Você foi picado pela coisa de ler. Como que você vai fazer agora? Aí começaram a trazer os outros e os clássicos e as pessoas vão escolhendo os seus, né? O que aconteceu com esse fenômeno de Harry Potter foi que ele colocou muita gente. Todo gênero que surgiram depois de Harry Potter, vários gêneros que acompanharam as idades desse público que foi formado com Harry Potter, né? Então, o Harry Potter tinha mais ou menos uma idade ali de 12, 14 anos, mais ou menos, talvez 16. Outros liam, sim, mas a média forte era esse. E você vai ver vários outros gêneros e livros e autores
que fizeram grande sucesso por causa de Harry Potter. Por exemplo, Crepúsculo. Sim. Vai acontecer 8 anos depois. Porque nós criamos gêneros, colocamos uma massa de leitores no mercado, com a faixa etária em que quer se reconhecer, quer conhecer histórias que se conectem com a realidade, com a mentalidade, com as ideias. Por isso que é muito difícil, né? É uma questão, por exemplo, que eu discuto no meu meio há muito tempo, e é um erro gravíssimo da formação de leitor no Brasil, querer ensinar literatura ou formar leitores, querendo que os jovens leiam obras escritas há 100, 150 anos atrás para adultos naquela época, como Machado de Assis, como José de Alencar, como livros O Cortiço, a Luiz Azevedo. Então, assim, você tem que primeiro formar, e para você formar, você tem que focar no prazer. Sim, porque senão é lição de casa. Aí a criança não quer a lição de casa, Não, e ela aí quer é a prazer. receita para a desgraça. Sim. É a receita para a pessoa desistir de ler e vai entender. E isso vai ser aquela coisa, meio aquele filme A Origem, que Sim. bota uma coisa na cabeça e nunca mais. E ela vai decidir que a leitura é uma coisa ruim e Sim. chata. Você diria, então, a gente falou tanto sobre Harry Potter, né, que talvez o Harry Potter tenha sido, né, a obra mais importante dos últimos 30 anos para levar pessoas à livraria? Talvez 50. É mesmo? Porque ela colocou uma gama de pessoas para ler. Por exemplo, quando eu falo que até os anos 80, 90, você tinha aí, quem estava lendo era a Estação Finlândia. Você vai lembrar. Foi um best-seller no Brasil, indicado por Paulo Francis. Né? E vários best-sellers aconteceram nessa época, indicado pela nata da intelectualidade no Brasil. Só que aí depois você vai colocar aí uma massa de leitores tão intensa, capaz de fomentar listas, e isso vai promover outros escritores e outros livros do mesmo gênero. Então, assim, a literatura juvenil e jovem adulto vai crescer fortemente. Então, esses outros livros adultos, mais literários, deixaram de ser lidos? Não. Só que o número de pessoas que Harry Potter colocou para ler, e ler como bicicleta, é um hábito que não se perde, né? Não volta mais. Se ela está aficionada, ela vai crescer, vai procurar outros temas mais densos, mas acontece isso, ela vai continuar lendo e criando outros gêneros, né? Não volta mais. É uma conexão que se teve, e Harry Potter fez isso.